O governo comemorou nessa semana uma reforma fiscal muito tímida e, inclusive, uma isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Uma comunicação muito eficiente, utilizada pelo Palácio do Planalto, especialmente em redes sociais, fazendo memes com cachorrinhos, colocando a coisa de uma maneira explicativa. E, segundo analistas e também, obviamente, segundo o próprio governo, a tentativa é diminuir a injustiça tributária do Brasil, porque aqueles que ganham mais de R$ 100.000 por mês não conseguem pagar nem 3% de imposto. A alíquota normalmente fica em 2,5%, enquanto nós, réis mortais, pagamos sempre uma carga tributária que ultrapassa os 10%. E daí, quando você coloca tudo isso dentro da balança, a coisa pode ficar, de fato, muito mais feia para aqueles que são mais pobres, se nós levarmos em consideração a inflação, que também atinge sempre as camadas mais desfavorecidas da população. Nós também vamos ver que essa desigualdade tributária possui ainda é, elementos mais anacrônicos, mais difíceis de serem levados em conta e de serem engolidos pela população brasileira. Na prática, foi uma vitória para o governo e uma vitória que o governo estava precisando. É, os fanfic de milionário, né, os em defesa dos bilionários brasileiros, que tem muito lobby dentro do Congresso Nacional, eles não conseguiram levar dessa vez. Apesar de ter muito deputado chorando, porque se tem duas coisas que são muito caras no Brasil, é a inflação para pobre, como eu disse agora há pouco, e também é quanto vale um deputado. A inflação de quanto custa para comprar um deputado, ela sempre anda em números estratosféricos, mas não pode ser mensurada pela maior parte da nossa população. E, obviamente, não são aposentados que conseguem esse lobby junto ao Congresso Nacional, que conseguem aliciar parlamentares para a defesa dos seus próprios interesses. Júnior, enfim, é uma vitória para o governo, mas uma vitória que vem com esse déficit fiscal que se anuncia, especialmente para o ano que vem. Tem como correr atrás do prejuízo? Será que dá para reagrupar esses fatores para 2026? Porque dependendo de como os números da economia se comportarem, o ano eleitoral fica mais difícil para o Palácio do Planalto e cai mais no colo de da eventual oposição que Lula vai precisar enfrentar. Sempre que a gente fala nos gastos públicos no Brasil, a gente entra em algumas coisas meio esquisitas, né? O pessoal acha que a previdência é um gasto e acha que juro a serviço da dívida não é um gasto público, porque quando fala em cortar gastos, não falam, por exemplo, em cortar os juros da dívida pública. E é uma coisa que eu nunca entendo, porque se eu pagar atrasado uma conta de energia, os gastos de multas e juros eu vou ter que pagar, né? Eu não posso não colocar nas minhas contas, eu não posso excluir eles das minhas contas. E o governo efetivamente gasta boa parte do orçamento para pagar o juro de serviço da dívida, enfim. E nunca ninguém fala em cortar esse tipo de gasto, né? Ninguém nunca fala em, não, vamos fazer pela metade do juro aqui e tal. A gente não vê essas coisas. Mas o fato é que o Brasil. É, cara, eu sempre fico constrangido em dizer que o Brasil gasta muito. Porque quando se eu falar que o Brasil gasta muito, eu vou falar que não está faltando médico, eu vou falar que tá sobrando médico, eu vou ter que falar que professor ganha bem, está sobrando professor, que funcionários nas escolas federais, ou seja, estaduais, ou qualquer coisa, e na prática não é. Então o governo não gasta muito. O governo pode gastar mal, aí é uma outra conversa. E que sim, eu acho que o governo gasta mal, mas, cara, de fato, sempre a balança vai para quem tem menos influência e para quem tem menos poder. E, e acaba que aposentados é um grupo que acaba indo. E se a gente olhar, por exemplo, qual que é o déficit do trabalhador privado, do quanto arrecada e quanto eles gastam com aposentadoria, quanto eles recebem, né, os que se aposentam. E você vai ver que o furo não está ali, né? Quando a gente vai para o serviço público, aí sim a gente começa a ter um déficit muito maior do que com o trabalhador privado, aquele que vai no INSS de fato. E quando a gente vai para o déficit da Previdência, por exemplo, dos militares, também aumenta ainda muito mais do que arrecada do que gasta. Ah, mas a militar tem que se aposentar. Não estou dizendo que não tem que se aposentar bem, porque aí. Mas a gente precisa, de alguma forma,
destrinchar isso para poder falar. E talvez caberia um programa só sobre isso, de como a gente precisa organizar essa questão dos aposentados no Brasil. Mas o fato é, o Brasil sempre gasta mais em ano eleitoral. Em eleição para presidente, o governo federal vai gastar mais. Bolsonaro gastou o que podia e o que não podia no ano eleitoral. E Lula vai fazer isso. Não vejo muito problema de aumentar o déficit, porque gastar com a Previdência também é investir na eleição, Everton Maciel. Né? A gente não pode esquecer que Bolsonaro também fez uma jogada muito parecida. E vai gastar mais com benefícios, e vai gastar mais com... todo governo faz isso, o que transforma a eleição no Brasil em algo desigual. Como foi a eleição do que o Lula ganhou do Bolsonaro, foi uma eleição desigual. As armas não eram... E a próxima eleição vai ser do mesmo jeito. Então, se a gente não criar os mecanismos eleitorais para que a máquina pública não tenha tanta influência, né? A gente vai ter problemas. E isso não é só na disputa da presidência, isso é nos estados e é principalmente nos municípios, naquele município pequeno, como Anapu, como Pacajá, no Pará, ou se a gente for para uma cidade como Magalhães de Almeida, no Maranhão, ou se a gente for para uma cidade como, sei lá, Floriano, no Piauí. Floriano tem uma cidade um pouco maior, mas uma José de Freitas, no Piauí, que é uma cidade menor. Então, ou se a gente for para o interior do Rio Grande do Sul, em Doutor Maurício Cardoso, ou se a gente for para Santa Catarina, em uma cidade pequena, a gente vai ver que concorrer contra uma prefeitura não é fácil numa eleição, e isso acaba criando problemas também na nossa democracia. Ou vocês acham que não é problema para uma democracia a gente ter eleições onde ganha quem está no poder, ou é mais fácil ganhar quem está no poder? Então, efetivamente, tem tudo isso. Agora, eu acho que vai acabar ficando, no final das contas, um acordo onde quem ganha menos vai ser prejudicado e quem ganha mais vai ser beneficiado, como sempre, Everton.